Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos 2 torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas tá tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Legal. Então, vejamos. A Vaishali jogou E4, que é... Eu acho que ela só joga E4, até onde eu sei. E a Salimova jogou E5 e foi para Petrov, que foi uma abertura que ela jogou já contra a Ana Muzychuk nesse torneio. Eu acho que foi na primeira rodada ou na segunda, e ela acabou empatando. O problema, né, de revelar a sua abertura assim no Candidatos é que agora as jogadoras já sabem que ela preparou Petrov para jogar nesse torneio. Então fica muito menos previsível, né? Eu não lembro agora se a Salimova antes do Candidatos já jogava Petrov, não tenho certeza. Não me recordo bem o repertório dela. Eu acho que ela joga E5 com cavalo C6 mesmo, e pode ser que preparou Petrov melhor para o Candidatos, uma possibilidade. Mas de qualquer forma, agora a Vaishali já estava esperando, né? Então ela jogou aqui cavalo por E5. Na partida que a gente viu da Muzychuk com a Salimova foi D4, cavalo por E4 e bispo D3. Mas a Vaishali jogou cavalo por E5, D6, cavalo F3, cavalo por E4 e cavalo C3, que é uma variante bastante popular. Eu já tinha comentado, quando eu analisei a partida da Muzychuk com a Salimova, que D4 hoje em dia é um lance, é o mais jogado, eu acho, para as brancas buscarem alguma vantagem. Mas cavalo C3 durante um tempo foi a linha principal. Eu lembro que teve uma época que só jogavam cavalo C3 contra Petrov. Então, as pretas jogam cavalo por C3. Tem outras opções também, por exemplo, as pretas podem voltar o cavalo para F6. Essa é uma linha um pouquinho inferior, eu acho, um pouquinho mais restringida, mas é possível também jogar dessa forma. Mas a continuação principal mesmo é cavalo por C3, DC3, e aí bispo E7, bispo E3 e roque pequeno. Essa ordem, se eu não me engano, tá? Posso estar confundindo, mas se eu não me engano, quem tornou essa ordem mais popular no alto nível foi o Caruana, ou no Candidatos de 2018 ou um pouco depois, porque o pessoal geralmente esperava, eu acho. Tipo, se eu não me engano, é que eu não entendo nada, tá? Desses Petrovs aqui, mas se eu não me engano, o pessoal jogava cavalo C6 e ficava esperando para ver se as brancas iam rocar grande ou não. Se as brancas rocassem grande, o preto rocava grande também. Se o branco rocasse pequeno, o preto rocava pequeno. Mas eu lembro de uma partida do Caruana, Ray Robson Caruana, eu acho que foi no Campeonato Americano de 2019, que o Caruana jogou rock pequeno. E não me lembro agora exatamente se ele já tinha jogado no Candidatos de 2018. Então, hoje em dia, essa ordem é bastante popular. Deixa eu ver que tem 700 partidas com essa... Quase 700 partidas com essa posição. Tem mais de 700, na verdade. A Vaishali jogou dama D2. E aí foi cavalo D7, roque grande, cavalo F6. Essa é uma posição muito popular hoje em dia. Tem muitas partidas. É uma ordem interessante para as brancas, porque para quem não sabe o que jogar contra Petrov, eu acho que essa é uma abertura excelente. Porque é muito simples, né, o jogo das brancas. Você joga cavalo C3, toma com peão de D, que é para abrir a coluna, e ter um desenvolvimento mais rápido, e joga bispo E3, dama D2 e roque grande. Em seguida, o ideal é as brancas tentarem buscar algum tipo de ideia na ala do rei, que é o que a Vaishali vai fazer. Então ela já jogou bispo D4 aqui,
Esse já é um lance novo, pelo que eu tô vendo. Por exemplo, tem 160 partidas com bispo D3, 26 com rei B1, 15 com H3, e aí tem algumas jogadas, e o bispo D4 foi a primeira vez que esse lance foi visto aqui. Elas ainda estavam com bastante tempo, né? A Salimova pensou um pouquinho, mas com certeza está dentro da preparação. Mas essa é uma jogada bastante compreensível. Ela põe o bispo numa diagonal útil, e depois ela pode continuar com o bispo D3, vai ter os dois bispos apontando para o roque das pretas e tentar algum tipo de ataque na ala do rei. É interessante porque, de primeira, a posição das brancas não parece tão ameaçadora, não parece tão fácil de criar um ataque. Tá? Mas a gente vai ver como ela consegue desenvolver um ataque muito rapidamente. Então aqui jogou bispo D7. A Salimova já é o primeiro lance que o computador não gosta, e é o primeiro que ela pensa bastante também, né? Ela pensou 25 minutos aqui para tirar o bispo. Acho que ela podia estar querendo pôr o bispo em C6, ou jogar às vezes com B5, A5, tentar um contra-jogo na ala da dama. Isso pode ser uma ideia, porque tem esse tipo de ideia na Petrov quando o branco roca é grande. Mas, bom, torre 8 assim, é o lance preferido da máquina. Essas posições são difíceis de entender, tá? Elas não são tão fáceis assim. Mas o computador diz torre 8. Ela jogou bispo D7. Ok, não dá pra dizer também que ela vai perder porque jogou bispo D7. E agora fez H4 aqui a Vaishali. Ela já pensou bastante também, então suponho que bispo D7 era uma jogada que a Vaishali não tinha analisado na preparação dela, né? Provavelmente pode ser que ela pensou nos principais aqui, torre 8, ou outro lance que é sugerido aqui é torre B8, para tentar também esse contra-jogo com A5 e B5. Né? Tem essas possibilidades aí. H6, talvez, não sei. Bispo G4, pode ser que ela analisou. Bispo F5, alguma coisa assim. Quando o bispo D7 ela já pensou um tempo, mas mandou H4. Que é uma ideia temática dessas posições. Assim, as brancas querem construir um ataque com cavalo G5 e bispo D3, muitas vezes. Bispo D3 era mais preciso, mas assim, o computador sugere jogar com bispo D3 e torre de HE1, então ele meio que não vai tentar jogar para dar mate essa posição, ele vai jogar pressionando pelo centro. O H4 dela é muito mais humano, na minha opinião, assim. Não sei se humano, mas tipo assim, é um lance mais lógico para a proposta dela para a partida. Ela quer jogar de forma agressiva, né, contra a solidez da Petrov. Então eu vejo muito mais sentido no H4 para cavalo G5. Ainda que, objetivamente, não seja o lance mais forte, mais correto. Agora a Salimova fez torre 8, né, isso já parece ser um pouco impreciso. Diz o computador que ela tinha que jogar H6. E aí a gente tem que entender a diferença, né, em relação à partida, porque que nem na partida foi torre 8, aí agora a Vaishali jogou cavalo G5. Eu acho que o principal problema dessa posição, um dos perigos para as pretas, e isso vai ficar claro na partida, e assim, muito provavelmente, essa é a razão pela qual a torre 8 é impreciso, é que deixa o ponto F7 vulnerável. A gente vai ver isso presente na partida, tá? Então, por isso, talvez fosse mais preciso ela ter jogado H6, seria melhor aqui. E aí, se bispo D3, que parece preparar o cavalo G5, em vez de jogar torre 8 e transpor para a partida, tem um tema legal. Porque agora cavalo G5 é uma ameaça, de fato, das brancas. Mas um tema legal aqui é jogar cavalo G4. Porque ela põe um contra-jogo em F2, né? Ela cria uma pressão em F2 e está protegendo a casa G5 com o bispo. Então, isso aqui não é que resolve totalmente para as pretas, mas fica muito mais difícil das brancas atacarem. E seria uma forma dela explorar o defeito do lance H4. Qual é o defeito dessa jogada? Dar a casa G4 para o cavalo. Então não dá para desalojar o cavalo de G4. Esse é um ponto bastante importante para toda a defesa das pretas. Né? Aqui, se jogar cavalo G5, bom, HG5 ainda é perigoso, permite um empate por parte das brancas. Mas tem uma refutação bem concreta que é C5. Esse lance é bem forte. E aí, quando o bispo E3, H por G5, porque agora se HG5, G6. Esse lance perderia com o bispo em D4, né? Tem mate em H8. Mas agora as pretas têm tempo de organizar a defesa. Rei G7, torre H8, e aí fica tudo certo. Sem falar que o preto já tá ameaçando tomar em E3 e bispo G5 também. Então esse seria o jeito mais correto, assim, de resolver, de evitar qualquer problema. Mas ela jogou torre 8. Aqui ela também pensou muito tempo, ela pensou, tipo, quase 30 minutos. Agora é engraçado que ela podia ter jogado antes o torre 8. E aqui a diferença é que se faz H4,
ela vai ter, eu imagino que um recurso parecido, assim, ela pode tentar o mesmo cavalo G4 ou H6 também. H6, esse bispo D3, o mesmo eu imagino que o mesmo cavalo G4 aqui pode ser considerado nessa posição. Mesma ideia. Sempre com a ideia de jogar C5, para expulsar o bispo para E3. Mas bom, seguiu o bispo D7, H4, torre E8. Aqui a Vaishali faz cavalo G5 e vem H6. E esse momento é interessante, porque ela joga bispo D3, que pra mim era a ideia dela, né? Eu tava vendo a partida ao vivo e eu tinha certeza que quando chegasse H6, ela não ia tirar o cavalo. Esse é um tema bem recorrente nessas posições. Deixar as pretas tomarem em G5 para abrir a coluna, e aí ter ideias de ataque contra o rei preto. Mas esse nem é o lance mais preciso. Aparentemente o mais preciso é bispo C4 aqui. Já pressionando o F7. Porque o ponto é que se H por G5, H por G5 e, por exemplo, cavalo E4, aqui é muito bonito, né? As brancas têm G6. Deixa a dama ali. O computador quase cai a vantagem, mas ele percebe que tá ganho. Porque G por F7 é matador, né? Simplesmente. E tem outra ameaça aqui. Tem duas ameaças, na verdade. G por F7 torre H8 é uma. E se joga bispo E6, aí leva essa. Torre H8. Rei por H8, dama H6, porque o campeão de G7 tá cravado e mate depois. Então, na verdade, a única defesa aqui depois de bispo C4 é D5. Aí o computador dá uma linha que parece boa para as brancas. Bispo F6. Se bispo F6, dama por D5, já toca ali em F7 e tá ameaçando ganhar uma peça também em D7. Então D por C4. E aí tem algumas possibilidades, né? Ele encontra um jeito de manter a tensão, porque se jogar dama D7, troca, e depois bispo F6 as brancas têm que perder um tempo com o cavalo, e é o tempo que as pretas precisam para se defender ali com torre E7 ou torre C8. Então aqui, manda jogar bispo E7, torre por E7 que defende o bispo, e agora dama F4. Um lance difícil, assim, de achar. Porque se HG5, HG5 e passa a dama pela coluna H com ataque ganhador. E no próximo as brancas tiram o cavalo, mas aí continua tendo ideias de ataque. Por exemplo, dama E8, cavalo F3. Tá caindo C4. Quando o bispo E6, G4, né? E vai jogar para tentar abrir a ala do rei aqui. Então ainda teria potencial de ataque a posição das brancas. Isso contra o bispo C4. O bispo D3, objetivamente, não é o melhor lance da posição. Ele deixa a posição igualada, de acordo com a avaliação do computador, né, que é a mais precisa. Porém, na prática, ele coloca um problema difícil de defesa para as pretas. A Salimova jogou cavalo G4, que é o lance certo. A gente viu esse recurso antes, né, e aqui também funciona. Agora já não dá tempo mais para um lance como C5, eu acho. Tem uma razão bem concreta, inclusive, para esse lance não funcionar. Bispo F6, bispo toma e bispo H7. Se Ré H8, cavalo F7 ganha a dama, e se Ré F8, dama por D6, cheque. Né? E aí as brancas estão totalmente ganhas. Mas ela acerta aqui o lance da defesa, que é o cavalo G4. Porém, nesse momento, assim, as pretas estão prestes a conseguir uma posição jogável, se as brancas não fizerem nada, porque esse cavalo tá... Em algum momento ela pode considerar tomar. Bom, só mostrar para vocês que tomar aqui continua sendo ruim. Né? Porque depois de HG5, essa era a ideia da Vaishali, que não tem cavalo E4. Só que ela não deve ter percebido que com bispo em C4 ainda vinha aquele G6 ali, que era matador. Então acho que essa era a ideia dela, né? Cavalo E4, bispo E4, bispo G5. E aí jogar algo como F4 mesmo. Se torre por E4, F por G5, as brancas ainda têm, assim, muita chance de ataque por causa da coluna H aberta. Ou também dá para jogar bispo E3 aqui, simplesmente, né? Bispo E3, dama E3. E, bom, a coluna H aberta de novo vai ser uma causa de muitos problemas para as pretas. Inclusive aqui o branco nem tá com nada a menos, assim, nem sacrificou um peão, nada, né? Tá igual o material. E as brancas têm um ataque de graça na ala do rei. Mas ela jogou cavalo G4, que tá certo. Em algum momento ela pode ameaçar tomar em G5, mas como sempre tem aquela ideia de jogar C5 aqui e desorganizar todo o ataque das brancas. Então a Vaishali percebeu que tipo, essa posição ela tem que aumentar a tensão, ela não pode jogar para trás. E aí ela decidiu arriscar. Cavalo por F7. Momento bem crítico, ela pensou tipo 30 minutos aqui, não, ela tinha 47 minutos e jogou com 16, cavalo F7. Rei por F7, bispo C4 cheque e rei F8. E agora como as brancas continuam o ataque? É a questão, né? Ela põe o rei em F8
E assim, o que as pretas precisam aqui é só um tempo para organizar, né? Ela precisa de bispo F6, por exemplo, ou cavalo E5. É que cavalo E5 toma e cai D7. Mas digamos que bispo F6 é o lance que ela quer fazer. E se ela tiver tempo de jogar isso, neutraliza totalmente as ameaças das brancas. Então, a Vaishali, ela procurou formas de criar novas ameaças na posição das pretas. Essa é uma coisa importante da gente desenvolver quando estamos falando sobre uma posição de ataque. Uma habilidade importante, que é você conseguir encontrar no cálculo lances que continuem aumentando a pressão do ataque, que não necessariamente são cheque ou captura ou uma jogada muito forçada. É você conseguir encontrar o que eu chamo, pelo menos, de jogadas lentas no ataque. Tipo, lances que você cria uma ameaça, mas ela não é tão imediata assim, sabe? Porque senão a gente fica só focado nos cheques. Por exemplo, dama F4. Só que dama F4, as pretas jogam bispo F6. E aí meio que acabou já o ataque na hora, assim. Tipo, acabou o ataque das brancas. Parece que o preto ainda tá meio preso e tal, mas na verdade não. Já tá jogando bispo E6, já tá jogando cavalo E5. Bispo E6 não, porque troca e cai G4, mas tipo dama E7, cavalo E5, C5 mesmo, B5, às vezes para desalojar esse bispo. Então você dá muito tempo para as pretas. Portanto, em vez de dar um cheque aqui com a dama, ela encontra a dama D3. Um lance excelente. Ela percebe que ela não precisa vir por F4. Na verdade, ela pode levar a dama por H7, entrar pelas casas brancas. Ou dama G6, né? Ou dama G6 ou dama H7. E aí a gente tem um momento crítico dessa partida. Porque as pretas têm defesa. Inclusive é um exercício legal. Quem quiser pausar e tentar descobrir a melhor defesa para as pretas, é uma posição boa de cálculo. Mas acabou que a Salimova não encontrou, né, a resposta, que ela tinha 19 minutos. É pouco tempo, eu acho. A gente vê que as duas jogadoras estão se arriscando bem, né? Porque elas estão tipo, com 19 e 17 minutos e tá no lance 16 a partida, então ainda tem que fazer 24 jogadas. Mas esse é um caso típico onde o que faltou no caso foi ela. Como que eu posso dizer assim? Ela ter a força mental necessária para defender. Porque defender no xadrez é uma coisa muito difícil, assim. Você tem que colocar muita energia na defesa. O lado que ataca, quase sempre os lances são muito naturais, assim. Você vai só empurrando as peças e torcendo para o adversário quebrar na defesa. Mas o lado que defende, ele tem que ter muita precisão. E em posições como essa, principalmente, o cálculo ele tem que ser muito preciso. Então você precisa estar muito focado, estar muito atento na posição e não deixar escapar os recursos para manter o controle. Porque o lance que a Salimova faz, ela fica perdida meio que na hora já, assim, imediatamente, né? Ela não conseguiu lidar com a pressão dessa posição. A verdade é essa. Ela jogou bispo G5. Ela gastou metade do tempo dela, mais ou menos, né? Um pouco mais de 10 minutos e jogou bispo G5. Só que, assim, basicamente isso é quase o mesmo que abandonar, porque você devolve a peça e o rei branco continua aberto. Então, não tem nem tanto sentido, assim, tipo. É difícil de entender, porque. Quer dizer, não, tudo bem, é difícil de entender, não vou ser duro com ela. Eu consegui entender que ela não achou uma defesa melhor que essa, até porque eu já perdi partidas assim também, de não encontrar uma defesa e fazer um lance que fica perdido, óbvio. Mas na hora a gente fica muito desesperado quando tá defendendo contra um ataque muito forte. Mas você não pode deixar isso tirar a sua concentração, porque, tipo, essa posição, uma jogadora da força dela sabe que tá perdida depois de jogar por G5. Então ela teria que ainda, mesmo que fosse para gastar mais tempo do que isso, para ficar mega apurada, tipo, colocar. Eu acho que valeria a pena ainda, sabe? Pensar em outro lance, porque você sabe que depois de Bispo G5 tá perdido. Então, assim, é melhor gastar todo o tempo e tentar achar uma outra jogada que não perca imediatamente. Porque ela tem, sim, poucas alternativas aqui. Bispo, Dama G6 e Dama H7 são ameaças muito fortes. Tem uma ideia que essa é meio. É meio loucura, mas dá para imaginar alguém entrando, que é Bispo toma H4. Porque se Dama G6, Dama G5 troca as damas, mas as brancas têm Dama H7. Mas ok, eu consigo imaginar alguém entrando nessa posição. Dama G5, Rei B1 e agora Rei E7, né? E sair correndo com o rei. Tentar buscar um refúgio do outro lado. O computador fala que isso é ruim para as pretas, que tá perdido, mas assim, as brancas vão ter que demonstrar precisão também. O branco vai ter que jogar bem. Então essa, na prática, eu conseguiria. Talvez eu entrasse nessa, por exemplo, se eu tivesse muito desesperado e não tô vendo nada melhor. Agora, o lance certo era bispo F6. E
Eu não acho que seja uma jogada tão difícil, assim, tudo bem que eu não vi com calma todas as complicações da posição. Pode ser que tenha algo que eu tô deixando escapar que simplesmente pareceu muito difícil de defender para ela, para Salimova, né? Mas vamos ver as alternativas. Por exemplo, dama G6, vai. Dama G6 ameaça mate em F7. Mas aqui dá para jogar dama E7. Simplesmente defende F7, né? Tudo bem forçado. Se dama H7, agora as pretas já têm bispo E6, então a gente consegue cobrir. Então torre H1, vai. As brancas estão tentando desviar. Se dama por E1, dama F7. Mas agora tem cavalo E5, e isso também é meio forçado. Ela quase tem um recurso que é torre por E5, D por E5 e bispo C5, para desviar a dama e dar mate em F7. Porém, quando torre E5, bispo toma E5. Não deixa, né? Esse bispo C5 aqui. E por fim, nessa posição as pretas já estão prontas para jogar bispo E6. Então o computador fala dama H7, bispo E6. Tem uma chance de que talvez no apuro ela não percebeu que dama H8 podia ser respondido com ré F7. E ela achou que tinha que jogar bispo G8 e levava mate. Mas essa posição aqui as brancas podem recuperar a peça com F4. Porém o jogo segue. Já dá para jogar um ré F7, por exemplo. E o preto vai acabar, né, devolvendo a peça, mas vai ficar com uma posição ok, com uma posição totalmente jogável. Tem uma torre vindo para D8 ou para H8 para expulsar a dama. E o jogo segue. Então o bispo F5 era a defesa correta. Se joga dama H7, que parece também ganhador, dá para jogar bispo E6. O computador ele ainda gosta dessa posição para as brancas, tá? Ele manda jogar bispo E6, torre E6, e agora dama F5, que toca no cavalo e na torre. Portanto, recupera o material, claro. Mas depois de algo como... Bom, ele dá que cavalo para F2 aqui resolve tudo, na verdade. Que é para não ficar com peão a menos, né? Porque se jogar dama E7, aí dama por G4 é peão a mais para as brancas, simplesmente. Então, teria que ser cavalo para F2. Ok. Vai jogar, não sei, dama F2 ou dama E6, cavalo por H1, torre H1 e dama E7. Ok, o branco ainda pode jogar dama F5 e tentar manter uma pressão, mas isso já é melhor do que ficar perdido e o material tá igual. E por fim, vamos ver o que acontece se jogasse um lance mais para manter tudo, assim, tipo torre H1 aqui. Então, nesse caso vocês veem que já dá que o preto tá ganho, né? E, assim, B5 é o lance que fala que tá ganho, não sei se esse é muito natural para fazer, mas também fala que cavalo E5 é bom o suficiente. E essa é uma jogada que eu consigo imaginar alguém fazendo, né? Uma pessoa normal, assim, sem ser um computador. Bispo E5, a dama vem por F6. E parece, né? Bispo C6 também, parece que o preto tá se organizando. Por exemplo, se torre E3, bispo C6, se dama H7, dama F6, e aí de novo o rei escapa por E7. Tem um bispo F5 aqui já também ameaçado. Ou seja, as pretas estão no controle. Então, quer dizer, nessa posição, bispo F6 era o único para manter a posição sob controle, mas pra gente ver que defesa nunca é fácil, né? Mesmo uma jogadora forte, que estava fazendo um torneio muito firme, você pode ficar... perder a concentração mesmo, quando chega um ataque muito inesperado e te coloca muita pressão. Então, jogou bispo G5, mas agora realmente, depois de HG5. Ah, não. Teve ainda esse detalhe aqui, H por G5 já era suficiente, na verdade. Dama G5 e rei B1, tipo, isso aqui tá bem ganho para as brancas já, tá muito melhor, né? Porque recuperou a peça, não tá com nada mais e o rei preto continua exposto, ou seja, tá bem ganho. Mas a Vaikali deu essa chance, ela jogou rei B1, é verdade. E aqui ainda dava para fazer bispo F6, ainda era possível. Tem algumas diferenças, porque o rei não estando mais em C1 não tem uns cheques e tal, mas é meio parecido ainda isso aqui, dama H7 e bispo F6, é a mesma defesa. Então, ainda é bom para as brancas, mas aqui fica parecido com umas linhas que a gente viu que as pretas não estão perdendo, pelo menos imediatamente. Porém, quando ela jogou cavalo E5, aí realmente já era. Bispo E5, bispo F6. Agora ela veio com o bispo F6, mas agora não adianta, né? Tipo, dando uma peça. Bispo toma D6, bem concreta. A Vaikali na execução. CD6, dama D6 e dama E7. Parece que tem torre por E7 que defende o bispo, só que aí vem dama D5, né? Ameaça mate lá em G8. E não tem bispo E6 por causa de dama por D8. E se torre E6, aí dama por B7. E a posição fica muito ruim, né? Tá caindo o bispo, tem que voltar a torre para E7, mas aí, assim, no mínimo, dama D5, torre E6. E ela pode... Tudo bem, assim, essa até que dava, mas ela tem um dama por D7 aqui, que é parecido com a partida.
Na verdade, podia direto, né? Dama por D7, mas dama B7 ganha mais um peão. Então jogou dama E7, mas aí dama por D7. Troca. E já era, né? Um final totalmente perdido, assim, tá com 2 peões a menos e o rei ainda tá exposto. Jogou torre E4, bispo D5 e torre E2. Torre F7, rei E8, torre por B7. Caiu mais um, tá com 3 a menos agora. Torre D8, bispo C4, torre D2 ameaça uma ideia de mate. Torre E1, rei F8, torre F7. Não, na verdade jogou rei C1, mas aqui dava também torre F7, rei G8, torre por A7. E quando as pretas tiram o rei, é só eliminar o tema da primeira fila, né? A4. Né? As brancas ficam com uma ala inteira a mais. Mas do jeito que ela jogou, tá ótimo. Ela jogou torre rei C1, torre 2D7 trocou as torres e G3. E, bom, simplesmente as brancas têm 3 peões a mais, né? Então os próximos lances foram mais desespero ali para tentar chegar no 40. Não pode tomar em F2 porque leva torre F5 cheque. Bispo B6 A4. E aqui abandonou a Salimova, a posição tá bem perdida, né? Chegando a 5. É questão de tempo. O branco pode pôr os peões na branca e depois começar a avançar a ala da dama. Muitas formas de ganhar isso aqui. Bom, foi uma partida interessante de ataque, eu acho, um bom modelo. Eu acho que é uma partida boa para cálculo também, para tentar encontrar a defesa para as pretas, que não acho que era uma defesa super difícil, mas exigia bastante concentração, bastante foco, assim, da jogadora das pretas insistir ali. A Salimova, no caso, tinha que colocar mais energia e pensar, não, deixa eu continuar procurando os lances, porque eu sei que Bispo G5 tá perdido. Mas é isso, foi a primeira vitória da Vaishali no torneio. Foi para 1,5 em 3, então tá firme ali, né? 50%. E vamos ver como continuou o candidato feminino aí na quarta rodada, que por enquanto tem a Tanzong como líder. Então é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.